Olá pessoal, estamos de volta aí para mais um conteúdo bíblico, né? Vamos falar aqui um pouco mais a respeito da Bíblia Sagrada, que é algo que nos alimenta e nos ajuda. Se você gosta aí do nosso conteúdo, fica aí até o final conosco, né? Nesta feita eu quero falar aqui sobre 6 verdades que o anjo falou para Maria dentro do nascimento ali, do fato do acontecimento, quando ele anuncia que Maria ia ficar grávida. Ele fala ali 6 verdades, né, que aconteceria. Ele dá para 6 coisas que a respeito de Jesus, né? Então são 6 verdades que aconteceu. Isso aí está registrado no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo de número 31. Diz assim, ó: E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho e por-lhe-á o nome Jesus. A primeira coisa que o anjo ordena e fala, que o menino deveria ser chamado Jesus. Por quê? Porque Jesus nasce dentro da cultura judeu. Embora ele nasça segundo a lei romana, mas ele nasce dentro da cultura judeu. E dentro da cultura judeu, o nome era muito importante, porque era um nome que trazia a vida à pessoa. A pessoa vivia segundo o nome que ele recebia. E isso era muito importante, porque os judeus acreditavam que o nome deveria ser inspirado por Deus. Então, por isso o anjo dá a ordem para Maria que o menino deveria ser chamado Jesus, porque isso traria ênfase quando Jesus começasse o seu ministério. E nós sabemos que o nome Jesus é a transliteração do grego, do Iesus, né? Jesus vem do Iesus, do grego, né? E vem também do hebraico Yeshua, que vem do hebraico Yeshua, que significa Yachá, né? Que é ajudar, salvar, socorrer. Então, isso que é o significado. Olha para você ver a importância, porque é exatamente o que Jesus veio fazer, né? Jesus veio ajudar, veio salvar, né? O nome Jesus significa aquele que salva. Então, a primeira verdade anunciada é o nome, né? O nome de Jesus. Depois, decorrendo o texto, o anjo diz para Maria que o santo que dela haveria de nascer, né? Porque Jesus não nasce de uma união carnal, né? Nós sabemos que é algo espiritual. Foi o Espírito Santo que colocou no ventre de Maria. Então não é uma unção carnal ali. Por quê? Quebrando essa maldição aí, quebrando o pacto do pecado. Quando Jesus rompe ali o pacto do pecado, da unção carnal, que Jesus nasce de uma forma espiritual, ele dá à humanidade, dá a nós a condição de ser gerado de novo. Porque diz que todo homem é nascido do pecado. Mas quando Jesus nasce sem ser do pecado, ele nos dá uma condição de ser gerado de novo, e aí nós podemos nos tornar santos. Foi o que ele falou com Nicodemos, né? Então, por isso que é o santo, porque ele não nasce de uma unção do pecado, uma unção carnal. A terceira coisa que o anjo fala para Maria, que é filho de Deus, né? Olha aí, isso tudo ia trazer ênfase no ministério de Jesus. Lucas 31 e 35 fala que ele é o Filho de Deus. Fala que Jesus seria igual ao Pai, que Jesus seria divino. Então, tudo isso está registrado em Lucas, capítulo 1, né? Então, ele fala aí, ó, Lucas, capítulo 1, 31, fala que o nome seria Jesus. Depois, Lucas 1 e 35, o anjo fala que o menino que ia nascer seria santo, ou seja, não haveria pecado nem na sua concepção. Lucas 1 e 35 fala que Jesus é filho de Deus, né? Que ele seria semelhante ao Pai.
que Jesus seria divino, né? Porque todos esses anúncios saindo da boca do anjo, isso faria grande diferença quando a história de Jesus fosse contada não só dentro do território judaico, mas também fora, né? Isso faz total importância. E o 4 está em Lucas 2:11, quando o anjo fala que ele é o Salvador, né? Toda a humanidade já havia perdido, já não tinha esperança, né? Que todos estavam condenados, né? Condenados, e não havia escape. Mas com Jesus, com o nascimento de Jesus, vem um escape para a humanidade, né? Por isso que o anjo começa anunciando o nome, Jesus, aquele que salva, né? Aquele que ajuda, porque o nome já indicaria quem seria aquela criança que havia de nascer, né? Então aqui nós estamos sobre o quarto. O quinto ponto que é o Cristo, que aquela criança seria o próprio Cristo, né? O que é Cristo? Cristo a palavra Cristo significa ungido, né? Aquele que fala em nome de Deus. Cristo é ungido. As pessoas no Antigo Testamento era ungida, ela receberia a unção, daria ela capacidade em falar em nome do próprio Deus. Então Cristo foi ungido, vocês lembram? Então ele seria o ungido, seria aquele que falaria em nome do próprio Pai. Mesmo sendo ele Deus, a unção mostra que ele dava ele condições em falar através do nome de Deus, falar, ter autoridade para falar por Deus, né? Digamos assim, por Deus aqui na terra. E o sexto é o Senhor, que ele seria o Senhor. Tudo isso o anjo está anunciando a Maria antes do menino nascer, né? Antes do menino nascer, que ele seria o Senhor, né? Anuncia a soberania de Jesus, né? O domínio eterno de Jesus sobre todos e todo mundo. Quando o anjo fala que ele seria o Senhor, né? Está falando da soberania de Deus, que ele dominaria sobre tudo e sobre todos. Tudo isso só no anúncio do nascimento de Jesus. Começa com o nome, né? Jesus, que mostra que ele seria o Salvador, que ele seria o ajudador. Depois fala que ele seria o Santo, né? Porque não nasce de uma junção carnal, ele não nasce de um ato de pecado. E esse nascimento é por causa desse nascimento espiritual, milagroso, que nós temos condições de ser gerado de novo, né? Somos gerados em Cristo Jesus, somos gerados pelo Espírito Santo para podermos ir morar no céu. Então, fala que ele é o Filho de Deus, né? Anuncia que ele é o Filho de Deus, que Jesus seria igual ao Pai, né? Que Jesus seria divino. Fala sobre que ele seria o Salvador, né? Que ele era a porta de escape. Jesus seria a porta de escape. Aquele menino seria a nossa solução. Também fala que ele é o Cristo, né? Que é o ungido, que poderia falar em nome do Pai, que ele tinha condições, ele tinha um aval de falar em nome de Deus, e que ele seria o Senhor soberano, né? Que Jesus fala sobre a soberania de Jesus, o domínio sobre tudo e sobre todas as coisas. Tudo isso está ali, né, em Lucas 1:31, quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus. Ele dá essas 6 verdades que é a pessoa de Jesus. Isto é a pessoa de Jesus. E nós vemos que quando Jesus começa a desenvolver o seu ministério, todas estas 6 verdades estão presentes na vida de Jesus ali, né? Então é algo simples, mas é muito importante
nós entendermos essas coisas e ver que a palavra é verdade, porque ela é anunciada antes da criança nascer. Quando ela ia ser gerada, a palavra é anunciada e 30 anos depois ela começa a se cumprir na vida ministerial de Jesus, né? Então, é que a palavra ela é viva e eficaz e a palavra de Deus ela é verdadeira. Espero que você tenha gostado aí do nosso conteúdo. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário e nos ajuda aí a divulgar a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Deus abençoe.